Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou cirurgião bucomaxilofacial aqui na cidade de Catanduva, interior de São Paulo. E hoje eu estou aqui presente para falar para vocês um pouquinho a respeito das deformidades dentofaciais. O que seriam as deformidades dentofaciais? É tudo aquilo que quando a gente tem um crânio em mãos, né? No caso da cirurgia temos a tomografia do paciente. Nós relacionamos a base craniana desse paciente com relação aos terços superior, médio e inferior de face. E quando há uma discrepância, nós denominamos como sendo uma deformidade dentofacial ou dentoesquelética, tá? Temos três padrões básicos de face, sendo que o primeiro é um normofacial, ele apresenta o perfil facial reto. O segundo tipo, ou classe 2, denominado retrognata, ele apresenta o queixo bem encurtado no que diz respeito à região cérvico-mandibular. E o terceiro, ou classe 3, nós chamamos de paciente com perfil côncavo, porque temos a aparência de uma mandíbula crescida e até mesmo da parte superior retraída, jogada para o posterior, né? Sabemos que a maioria dos casos o defeito está na parte de cima. Em outros casos, combinação das duas arcadas, superior e inferior. Além dos três tipos básicos de perfil facial, temos também a norma frontal para ser avaliada numa análise facial. E nessa norma frontal nós avaliamos normocefalia, né? No que diz respeito à altura de face, que é o padrão normal. Dolicocefalia, é aquele rosto bem comprido. E braquicefalia, que é um rosto mais encurtado. Falando um pouquinho das características de cada um deles, né? E também em norma frontal a gente pode observar algumas assimetrias. Mandíbula virada para um dos lados, né? Um crescimento mais desenvolvido de um lado, menos desenvolvido do outro lado, tá? Então, falando um pouco a respeito das características de cada um. O paciente classe 2, ele tem tendências à apneia do sono, ao ronco. Socialmente ele não aparenta ser agressivo, aparenta ser um perfil de face, uma pessoa mais tranquila, ainda que possa até não ser. E o oposto também é verdadeiro. O paciente que tem a mandíbula muito projetada, ele tem um ar de agressivo, né? Tem uma tendência sim de respirar melhor, contudo, quando a maxila é atrésica e tem um defeito anteroposterior, ou seja, ela é encurtada para trás, a voz desse paciente, a respiração pode ficar comprometida, né? Durante a fonação, a fala, esse paciente pode apresentar um som meio nasal, né? Alterado. Então, essas são as características básicas. No que diz respeito ao diagnóstico, o diagnóstico é uma etapa fundamental para estes casos, tendo em vista que o diagnóstico correto a tendência é caminhar para um resultado, um tratamento correto. E por meio da cirurgia ortognática, como o próprio nome diz, orto, né, de reto, gnático, né, gnática, que são
os ossos maxilares, então seria a correção desses ossos, né? Deixar ele o mais reto possível, né? E harmônico possível. A gente sempre busca uma mordida ideal, porém, além da mordida, como um benefício adicional, né? Se tratando de uma cirurgia funcional com impacto estético, a gente prioriza também a parte da estética do paciente, para que ele se enquadre em todos esses detalhes ou o mais próximo possível. É uma cirurgia realizada em ambiente hospitalar. Esse paciente passa por uma avaliação prévia desde o início. Ele inicia no consultório com exames de imagem, como a cefalometria, o escaneamento de boca, né, para a gente ter os modelos que hoje são virtuais, né, e até mesmo impressos em 3D. E a partir disso a gente tem um parâmetro para dar início a um tratamento que nós chamamos de ortocirúrgico. Esse tratamento ortocirúrgico nada mais é do que o famoso aparelho. Porém, esse aparelho ele não visa compensar as distâncias entre arcadas, e sim posicionar os dentes superiores de acordo com a base óssea superior, no caso a maxila, e os dentes inferiores de acordo com a base óssea inferior, que é a mandíbula. Feito isso, e tendo esse tratamento, que pode variar de 6 meses até 1 ano e meio, de acordo com a literatura, nós temos um paciente preparado para a cirurgia no que diz respeito à parte esquelética, à parte ortopédica. Então, esse paciente ele vai passar por uma avaliação prévia com o anestesista, né? Vão ser avaliados os exames bioquímicos e exames complementares. Então, o agendamento cirúrgico ele é realizado. Feito isso, nós entramos então em ação, corrigimos essas deformidades, né? Seja ela qual for, independente do padrão facial, né? Eu posso ter a combinação de um queixo curto com um rosto longo, ou um queixo longo, né? Uma mandíbula pronunciada com o rosto longo também, né? Eu posso ter juntamente uma assimetria facial. A mandíbula pode se deslocar para a esquerda, né? No caso aqui para o canto direito da tela, ou para o oposto. Então conseguimos corrigir sim. Quais são os parâmetros de correção? Primeiramente, não operamos números, dados cefalométricos ou tomográficos. Nós operamos pacientes, então todos os pacientes passam por uma análise facial, onde é observado o terço superior da face e os terços a serem modificados, que seria a parte de maxila e mandíbula, tá? Então, algumas medições são feitas, né? Algumas manualmente, outras pelo sistema de planejamento virtual 3D, e a partir disso temos um parâmetro e uma perspectiva do final ou do futuro da cirurgia, né? No que diz respeito ao posicionamento dos maxilares, maxila e mandíbula, arcada superior e inferior, e também do perfil facial desse paciente. São todos os parâmetros que nós temos, e no transoperatório, no transoperatório temos os guias cirúrgicos. Nestes guias a gente consegue trazer tudo que é do ambiente virtual para o ambiente real e fazer um reposicionamento total dos maxilares com grande acurácia, né? O mais próximo do perfeito possível. Então, basicamente, esses são os dados, né,
ou um pouquinho sobre a cirurgia que corrige essas deformidades, que é a cirurgia ortognática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido, curto, simples, mas feito com todo carinho e coração aqui. Para quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de explicar em detalhes para os pacientes cada parte da cirurgia, cada etapa, como que funciona o nosso fluxo, desde o convênio médico até o pós-operatório da cirurgia, que é muito interessante também, né? Até a questão do medo do paciente com medo de operar, então a gente está bem acostumado com isso. Peço a vocês que se inscrevam, façam sua inscrição aqui no canal do YouTube e ative o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso, pessoal, até a próxima.